E aí galera, beleza? Esse aqui é o canal Papo de Imagem, eu sou o Lucas, eu sou aluno de cinema, eu trabalho com fotografia, com manipulação de imagem, com vídeos, e esse canal aqui surgiu da ideia de compartilhar meu conhecimento com vocês. E o que acontece? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um tutorial de manipulação de imagem ou colagem, mais tradicionalmente falando. E nesse tutorial eu vou falar sobre a história da colagem e também vou ensinar você a fazer uma puta de uma colagem foda, sacou? Então acompanha aí, você vai aprender a fazer essa imagem daqui que vai aparecer na tela. E agora o próximo passo que a gente vai dar é sobre a história da colagem. Antes de começar, eu vou contar pra vocês uma parada. Eu estou utilizando uma mesa digital que chegou pra mim, tem menos de um mês que eu estou utilizando essa mesa, eu estou me adaptando, eu estou aprendendo a utilizar ela. Essa aqui é uma mesa muito foda e é uma mesa custo-benefício. E o que acontece? Eu recebi ela tem um mês e eu estou curtindo muito o resultado. Então se você tiver interesse numa mesa dessa, fica aí a dica. Eu tenho um cupom de desconto aqui na minha descrição, 50% de desconto. Ela chega em 15 dias na sua casa, no máximo 30 dias. E é uma mesa sensacional, galera. Então agora a gente vai partir para a história da colagem. Vamos começar então, vou passar para a tela do computador e aí a gente vai começar a falar sobre a história da colagem. Não se esquece de baixar os arquivos que estão aqui na descrição, tem os arquivos na descrição para vocês baixarem. Eu preciso também que vocês curtam e compartilhem esses vídeos, não esquece de me seguir no Instagram, porque o Instagram é a plataforma que eu posso ter um contato mais próximo com vocês. É onde eu posso passar algumas notícias, falar sobre alguma coisa que vai acontecer especial, comentar sobre alguma live. É onde eu consigo avisar vocês das coisas que vão acontecer no canal. Compartilha com seus amigos, por favor, é muito importante. Favorita esse vídeo, dá um likezinho aí. E vamos lá para a história da colagem agora. Estou passando para a tela do computador. Então vamos lá, galera. Agora eu vou passar para vocês uma breve história da colagem aqui. Então a gente pode ver algumas colagens aqui pela tela do computador. Essa aqui é uma colagem digital. Pode ver que ela foi recortada, né, de arquivos antigos. A gente tem aqui um céu estrelado, planetas e uma mulher deitada, curtindo a onda. Isso aqui é uma colagem da Eugênia Lolli, é uma artista. Então, a colagem, o que ela é? E eu vou contar um pouco de como é que ela surgiu. A colagem, basicamente, é o procedimento de você recortar diversos materiais, de você pegar diversos materiais, diversas texturas, e você aplicar sobre uma folha, sobre uma tela, tanto faz. Hoje em dia, a gente faz isso no Photoshop também. Não necessariamente ela precisa ter um sentido, ela pode ser pessoal também, bem expressionista, voltada mais para o teu interior. E ela consiste, basicamente, nisso, na arte de você recortar, de você manipular diversas formas, diversas imagens, diversas texturas para criar algo. O que acontece? A colagem ela passou a ser reconhecida no século XX, né? É muito recente, através do cubismo. Vou falar isso mais para frente um pouco, mas voltando aqui na história. A colagem ela tem suas primeiras origens lá na China, quando surgiu o papel, eles recortavam texturas, iam montando, iam criando suas artes a partir dali. E também no Japão surgiu, a colagem também foi muito forte posteriormente, quando os calígrafos, os caras que faziam caligrafia, eles recortavam suas caligrafias e aplicavam em cima do papel, criando textura, criando camadas ali. E aí, voltando ao cubismo aqui, essa aqui é uma arte cubista, se chama Fruteira e Copo, de 1912, do George Braques. Cara, a gente tem ali os prepulsores da colagem, oficialmente, né? George Braques e o Picasso. Eles atuaram na mesma época ali, praticamente. A gente não sabe quem foi o cara, quem foi o primeiro ali a fazer ou não. Eles são artistas cubistas, eu vou mostrar para vocês um pouco mais do cubismo. E a colagem é uma extensão natural do cubismo. Voltando aqui um pouco, a colagem, ela tem um pouco da origem dadaísta. O dadaísmo, ele é basicamente uma corrente artística que não se preocupa com o sentido das suas artes. Ele é muito expressionista. Vai muito do teu interior e do que tu quer passar ali no momento. Então, ela é uma corrente artística famosíssima. Temos diversas artes aí dadaicas. Provavelmente você já foi em algum museu, já viu alguma arte dadaica, já foi em alguma exposição que tinha algo ali, você ficou se perguntando que porra é essa? A gente tem até aqui uma citação que a essência da colagem é promover o encontro das imagens e nos fazer esquecer que elas se encontram. Então, entenda aí da forma
forma como você quiser. A gente tem aqui uma colagem, né, que pode ser considerada uma obra dadaika, que a gente não encontra aqui um sentido explícito, mas é muito do teu pessoal, do que tu vai interpretar, sabe? É uma interpretação muito única, então tem que partir muito de você. Agora eu vou voltar aqui e eu vou te mostrar algumas obras cubistas do Picasso. Esse aqui é o Picasso, Pablo Picasso. Aqui a gente tem alguns exemplos do cubismo. O cubismo é essa arte aqui. A gente tem muitos resquícios disso na ilustração atualmente. E outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui foi que a colagem ela também vem muito do mosaico. O mosaico surgiu ali por volta do século X até o século XIII. Não sei necessariamente qual foi a data. Que o mosaico consistia basicamente em aquela arte que você vai pegar cubos, formas, diversas formas geométricas e vai construir uma imagem. Então, na época dos cavaleiros, lá na era medieval europeia, a gente tinha muito artista ali fazendo seus mosaicos e vendendo. Castelos mesmo usavam muito desses mosaicos. É algo bem famoso, não é de hoje. Se você achou que isso aí era algo atual, o mosaico está aqui, ó. Esse aqui é alguns exemplos de mosaicos que a gente tem. Então é uma arte bem atemporal, não tem uma data assim de fim. É muito atemporal, é atual até hoje, não passou do tempo. E aí a gente tem outra corrente artística que também consagrou bastante a colagem, que é o surrealismo. O surrealismo, ele é basicamente a arte do sonho. Você vai trazer do teu interior para o exterior algo que não é possível existir no universo real. É algo assim que nós temos o real e temos o surreal, que é um universo que é único. É um universo ali que não é palpável, que tudo pode acontecer. É basicamente o universo do sonho mesmo. Por exemplo, nós temos diversas obras do Salvador Dalí ali, que ele sonhava, ele anotava todos os sonhos, ou ele já acordava pintando. Então o surrealismo tem muito da pintura e ele influencia muito hoje a colagem digital, que é basicamente a gente recortar imagens digitalizadas de revistas antigas ou até fotografias mesmo e manipular, que é o que a gente vai fazer hoje no tutorial. Aqui a gente tem um exemplo de colagem surrealista, né? A gente pode ver aqui que é uma construção de um ovo. Esse ovo ele está quebrado e a gema do ovo é o sol. O céu ele tem muito da característica de tecido, é como se ele fosse um pano. A gente pode ver que ele foi esticado. A gente tem diversos seres humanos aqui que a gente não vê no universo real. Então é basicamente isso, é você brincar muito com o universo imaginário. E ele é muito palpável, assim, tu tipo se imagina nesse universo e tu viaja. Essa foi uma apresentação bem breve, assim, sobre a colagem, não muito aprofundada. Eu quis trazer algo rápido para a gente poder prosseguir para o tutorial. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais longo falando sobre a colagem, a origem, mais da origem da colagem, da manipulação de imagem, trazer mais exemplos. Eu quis fazer algo bem breve para a gente poder prosseguir para o tutorial. Então, eu espero que vocês tenham curtido e a gente vai passar agora pro Photoshop. Então, galera, eu estou passando aqui para a tela do computador. Eu deixei essa pasta aqui disponível para vocês, chamada de Deserto do Artista. Por que Deserto do Artista? Essa imagem aqui eu criei para um trabalho da faculdade. Eu fiz até um speed art. Eu vou te mostrar a original que eu fiz para o trabalho. Eu fiz essa aqui. Eu estudo cinema, para quem não sabe, então eu adicionei as CinemaScopes aqui para essa imagem ficar parecendo uma imagem ultra-wide, uma imagem gravada numa lente anamórfica. Futuramente eu posso falar um pouco melhor sobre isso. E aí eu decidi deixar assim essa composição, mas aí não significa que esse tutorial de hoje vai ficar idêntico a essa imagem aqui, mas eu vou tentar chegar o mais próximo, beleza? E aí eu vou deixar esses arquivos disponíveis aqui para você, todos os arquivos que eu utilizei para fazer essa manipulação. Eu tive algumas referências que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, galera, eu tinha essa referência aqui, que era do deserto, céu estrelado, e esse tom mais azulado. E também eu tive essa outra referência que é da mesma pessoa, que é do Visual Julius, que é esses camelos andando pelo deserto com céu estrelado e tal, novamente. E dependendo a gente vai até acrescentar elementos novos aqui nessa manipulação, beleza? Então vamos partir para o Photoshop. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir aqui o Photoshop.
Eu estou usando aqui a versão 2018 do Photoshop, por quê? Porque provavelmente muitos de vocês não vão ter a versão 2020 ainda. Então eu prefiro usar uma versão 2018 CC ou ACC, ou vocês podem fazer utilizando a CC também, que não vai fazer diferença alguma e todo mundo conseguir fazer esse tutorial. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um arquivo. A gente vem aqui, Create New, você vai criar um arquivo e você vai selecionar a resolução 1920 por 1080. Você pode deixar aqui em resolução 300 pixels por polegada. Aqui você coloca pixels 1920 por 1080, certo? Então confere aqui se está 1920 por 1080 pixels, pixel por polegada, RGB, o fundo vocês podem deixar branco mesmo. E aí vocês vão nomear esse arquivo como deserto do artista. Vocês podem nomear assim para vocês se guiarem, mas eu vou nomear de outra forma, então fica a critério de vocês. E aí vocês vêm criar, vocês vão ver, ó, foi feito. Tá aqui. Essa resolução que a gente usou é a resolução de uma TV, de uma televisão, né? Full HD, porque a gente vai simular uma imagem cinematográfica, né? Como se essa imagem estivesse sendo gravada por uma câmera. Então, por isso eu optei. E o primeiro arquivo que a gente vai abrir aqui vai ser o dos camelos. Eu estou usando uma mesa digital aqui, mas vocês podem usar o mouse normalmente, não vai interferir em nada. Eu comecei usando o mouse também. Inclusive, quando eu fiz essa imagem, eu estava usando o mouse porque eu não tinha mesa digital ainda. E aí, galera, todas as teclas a gente pode ver aqui, né? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, todas as teclas que eu apertar, vocês vão ver aparecendo na tela. Por exemplo, Ctrl T, Ctrl S, sacou? Todas as vezes que eu apertar o controle de vocês aí no Windows. Aqui eu uso o Mac, mas eu vou sempre estar falando aqui pra vocês que eu tô apertando. Então vai ficar simples pra vocês entenderem. Primeira coisa que vocês têm que saber. Essa aqui é a barra da lateral esquerda do Photoshop. Essa barra aqui é a barra onde você vai ter algumas ferramentas. Você vai ter aqui, por exemplo, seleção rápida, seleção de laço. Você vai ter aqui o movimentador. Você vai ter aqui a ferramenta de marca, onde você marca uma região. Você vai ter aqui a ferramenta de Crop Tool, que é a ferramenta onde você recorta. Você vai ter o conta-gotas, que é onde você seleciona as cores. Pincel. Então, essa aqui é a barra de ferramenta. A gente vê muita coisa aqui, mas não se preocupe, a gente não vai usar tudo. E tudo que for usado, eu vou falar para vocês. Aqui a gente tem algumas funcionalidades de cada ferramenta, então toda vez que você mudar de ferramenta, você vai ver que muda essa aba superior. Então, não se preocupe com isso. Toda vez que a gente for usar alguma coisa, eu vou explicar mais a fundo. No lado direito, a gente tem aqui os ajustes. O que são os ajustes? Aqui a gente pode ajustar brilho, contraste, a gente pode ajustar a iluminação, a gente pode ajustar a cor, a gente pode ajustar diversas coisas. E aí, o Photoshop ele funciona no sistema de camadas. O que significa isso? Toda vez que você for adicionar uma imagem ou qualquer outra coisa, ela vai ser adicionada em forma de camada. Por exemplo, aqui poderia ser o nosso fundo, aqui poderia ser o nosso modelo, entendeu? Então, o Photoshop ele funciona nesse esquema de camadas e dentro das camadas nós vamos ter os níveis de mesclagem, entendeu? Que eu vou explicar mais a fundo para vocês. Por exemplo, a gente quer adicionar uma imagem por cima, a gente quer adicionar uma imagem mais clara, entendeu? A gente tem a opacidade aqui das imagens, por exemplo, você quer que a imagem fique mais fantasmagórica, você vai diminuir a opacidade para ela ficar mais suave. Aqui em cima, nós temos essa barra superior do Photoshop, onde a gente vai ter alguns filtros e efeitos, a gente vai ter 3D, a gente vai ter aqui os zooms, né? Tudo que a gente está vendo na tela, a gente vai ter aqui nossa área de trabalho, tudo que a gente está vendo aqui, então, o Windows é a nossa janela aqui do Photoshop que está aberta. Então, aqui vai ter todas as propriedades. Por exemplo, se a gente quer ver os brushes, vai ter aqui. Se a gente quer ver os canais, se a gente quer ver as ações, tudo vai aparecer aqui na tela. Tudo que a gente marcar aqui, entendeu? Então, essa área é para configurar essa tela aqui que a gente está vendo. E eu estou usando o essencial, que é o mais comum para vocês. Vai ser o padrão. Já vem instalado no Photoshop dessa forma. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai adicionar a primeira imagem. Então, o que a gente vai fazer? Você vai apertar Ctrl I, a gente vai adicionar a nossa primeira imagem. A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui em File, Open, que é Ctrl O, e aí você vai atrás daquela pasta
que a gente criou, que se chama Mapa do Artista, a pasta que eu disponibilizei para vocês. A minha tá aqui, Deserto do Artista, né, a nossa pasta. Confundi, não era mapa, falei errado. E a gente vai abrir essas imagens todas. Então você aperta Ctrl A, você vai selecionar tudo. Você vai clicar em Open ou Abrir aí para você. Então todas as nossas imagens foram abertas. A primeira imagem que a gente vai abrir vai ser essa aqui, a dos camelos. O que a gente vai fazer nessa imagem dos camelos? A gente vai usar uma ferramenta chamada Seleção Rápida. A ferramenta Seleção Rápida, ela serve para você fazer recortes sem muito detalhe e de uma forma expressa, então de uma forma muito rápida, que você não perca muito tempo. E ela é essa ferramenta aqui, ó. Se vocês forem ver, tem uma demonstração aí do Photoshop mostrando como é que funciona essa ferramenta. E eu vou mostrar aqui para vocês também como é que ela é utilizada. Vocês vão clicar nela, clicou aqui, vocês conferem se vai estar no maisinho. O maisinho, ele serve para adicionar. Então, toda vez que você clicar, ele vai adicionar algo. E toda vez que você clicar e adicionar algo errado, você vai segurar o Alt. Você vai ver que ele vai mudar para o menos. Estou segurando o Alt. Foi para o menos. Viu aqui? Mudou. Então, se você segura o Alt e passa aqui, ó, e você vai apagar a seleção que você fez errada. Então, fica a dica aí. Seleciono mais para adicionar, então o mais vai adicionar aqui, ó. E o menos ele vai apagar. Se vocês quiserem selecionar tudo, por exemplo, você selecionou um monte de coisa, você não quer ficar apertando mais e menos para selecionar, para desselecionar, você vai apertar o Ctrl D. Você segura a tecla Ctrl e o D, e aí ele vai desselecionar tudo. Espera aí que o meu Photoshop deu uma travada, pronto, desselecionou. Então, ó, Ctrl D, desselecionou tudo. Você não precisa voltar nem fazer nada. Isso é a forma mais rápida, para quando você não quiser enrolar muito. Então vamos voltar aqui. Cara, agora a gente vai duplicar essa imagem. Você vai apertar Ctrl J. Você viu que ela foi duplicada aqui, ó. Tem duas, tem o background, que é essa aqui que está travada, e tem essa aqui destravada, que é a que a gente vai utilizar. Você vai apertar Ctrl+, para você chegar mais perto. E aí, você segura o espaço e o mouse e você vai mover. Você clica, você segura o espaço, clica e arrasta. E aí ele vai mover a tela, você está vendo? Beleza. Aperta Ctrl mais um pouco. Segura o espaço, arrasta. Agora a gente vai fazer a seleção dessas pessoas aqui. A gente seleciona aqui a Quick Selection, que é a seleção rápida. Vocês apertando fecha colchetes e abre colchetes, vocês vão aumentar e diminuir o brush, por exemplo. Aqui aumenta, essa tecla aumenta, e essa tecla aqui, que é o contrário, que é a de abrir, ela diminui. Então, toda vez que você quiser aumentar, você vai apertar essa tecla. Toda vez que você quiser diminuir, você vai apertar a de abrir. Então, ó, vamos deixar o brush desse tamanho aqui. Ou senão você pode vir aqui, ó, e aumentar e diminuir o tamanho, tá vendo? Então, ó. A gente vai vir aqui, selecionar essas pessoas. Diminuir o tamanho um pouquinho. Selecionou aqui tudo. Aperto o Alt para desselecionar essa parte aqui que está em amarelo. E aí a gente vem selecionando aqui o camelo novamente. Vamos selecionar essas partes amarelas, depois a gente apaga elas, vai ficar mais fácil. Eu não vou fazer isso aqui com a Pen Tool, eu poderia fazer isso de outra forma, só que eu não vou fazer, porque senão vai ficar muito complexo para vocês entenderem. Então eu prefiro ir introduzindo o Photoshop aos poucos, do nível básico, e a gente vai aumentando o nível. Então a gente selecionou as patas dele aqui. A gente vai selecionar esse outro cara. São os pés dele aqui. Continua selecionando o camelo.
Essa imagem aqui, ela também tem um pouco de inspiração em Salvador Dalí. Vou mostrar para vocês a obra dele específica que eu estou comentando aqui. Então a gente pode considerar esse tutorial um tutorial mais surrealista. Feito essa seleção aqui, rapaziada, se o de vocês estiverem dessa forma como o meu tá, significa que tá certo. Só tem um errinho aqui que eu cometi. Eu selecionei essa parte aqui em amarelo também. Você vai selecionar aqui o Alt e vai, ó, retirar essa parte amarela do céu. Então você seleciona o Alt, vai passando, aproxima mais um pouco, segura o Alt. Pronto, perfeito, galera. O que a gente vai fazer agora? Primeiro passo, a gente vai clicar aqui, ó, e vai adicionar uma máscara. O que é essa máscara? Essa máscara, ela vai retirar tudo que está no fundo e vai deixar só o que está selecionado. Então, toda essa área preta aqui que a gente selecionou, os personagens, eles vão continuar e todo o restante vai sumir. A gente vai transformar essa imagem, vamos dizer, num PNG. Ela vai ficar sem fundo. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês clicam aqui nessa máscara. E aí vocês somem com essa aqui do fundo. E aí vocês vão ver, ó. Tudo que estava no fundo sumiu. Só ficou aparecendo aqui o fundo porque essa imagem aqui que está no fundo, ela estava visível. Então, ó, invisível, tudo sumiu, só tem os camelos e os personagens. Agora outro passo que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui no deserto. No deserto, a gente vai selecionar essa área aqui da terra e vamos pegar esse fundo aqui deles também. A gente vai tirar o céu dessa imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem novamente aqui no Quick Selection, seleciona tudo aqui, seleciona lá no fundo, seleciona aqui também, aqui, e aí a gente vai novamente adicionar uma máscara. Vocês vão ver que o fundo sumiu. A gente vai arrastar essa imagem aqui, ó. Você vai pressionar ela, vai arrastar para o deserto do artista. Você coloca o mouse aqui em cima, você puxa aqui para a nossa área de trabalho, você aperta Ctrl- para você diminuir o tamanho, Ctrl T para você redimensionar a imagem, você vai transformar a imagem aqui, você vai aumentar ou diminuir o tamanho dela. E aí você vai segurar, toda vez que você for diminuir o tamanho da imagem ou aumentar, você vai segurar a tecla Shift. Por quê? Porque se você não segurar o Shift, a imagem vai distorcer. Isso eu estou falando nas versões anteriores a 2019, porque no 2019 o Photoshop ele já tem essa funcionalidade automática. Então eu estou julgando que vocês não têm a versão 2019 e nem a 2020 ainda. Caso vocês tenham, vocês fazem um processo aí da outra forma. Então você vai segurar o Shift, vai clicar na lateral, vai apertar a tecla Alt também, para você diminuir as 4 partes da imagem, no caso esses 4 cantos que vocês estão vendo, e você vai arrastar para frente, tá vendo? E a imagem vai diminuir de tamanho. Aperta o Enter, a gente vai apertar o Ctrl 0 para a gente aproximar. E a gente pode ver aqui, ó, aperta o Ctrl T de novo, a gente vai diminuir mais um pouco. Lembra sempre de segurar o Shift. Tô apertando pro lado aqui, ó, a setinha pro lado, que é para eu mover. Aperta Ctrl Enter. Eu aperto Enter, quer dizer não Ctrl. E aí, a nossa imagem está dimensionada, perfeita. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar lá a galera com os camelos. A gente pega aqui a galera com camelo, seleciona aqui, ó, a imagem, arrasta, vamos jogar eles lá pro deserto do artista. Arrastou pro deserto do artista, a gente vai apertar Ctrl T de novo. Vamos redimensionar essa galera. Aperta Ctrl-, segura o Alt e o Shift, clica na lateral, vamos diminuir. Aperta o Enter, Ctrl 0 para aproximar. E aí a gente vai decidir agora onde é que a gente vai botar eles. Provavelmente
A gente vai deixar eles mais no centro. Esse aqui, ó, é o centro da imagem. Então significa que eles vão ficar aqui. Então aproxima, Ctrl+. E agora a gente vai retirar toda essa parte aqui que sobrou, essa parte amarela. Então a gente vai clicar aqui na máscara. Vocês vão apertar o B no teclado de vocês. Vocês vão ver que apareceu essa bolinha. Essa bolinha é o brush. O que o brush faz? O brush, ele é o pincel, traduzindo para o português. O pincel ele vai servir para você ou colorir uma área, você vai colorir uma determinada região, ou você vai, no caso como a gente está fazendo aqui na máscara, você vai limpar as informações que você não quer. Por exemplo aqui, ó, se eu clicar com o brush da cor branca e a nossa máscara estiver em cor preta, vai aparecer tudo de volta. Eu vou recuperar tudo que estava apagado, tudo que estava oculto. Caso eu queira apagar as informações que eu não quero aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar X para ir para o preto, que é a mesma cor que está aqui na nossa máscara. E aí eu vou apagar as informações que eu não quero. Para você voltar aqui, você aperta Ctrl Z. E aí eu vou apagar todas as informações que eu não quero. Então, lembrando, para ficar mais simples, para ver se vocês conseguiram entender. Toda vez que a sua máscara estiver em preto, você tem que usar um brush preto, você tem que usar a cor preta aqui. Caso não esteja preto, esteja outra cor aqui, por exemplo, tu colocou um laranja aqui, ó, tá vendo? Tá laranja e branco. Você vai apertar D, ele vai resetar todas as cores, provavelmente a branca vai estar em primeiro plano nessa paleta aqui, ó. Então é a cor que vai estar na frente. E aí, você vai ter que apertar X para ir para o preto. E aí no preto você tem que selecionar a máscara, você apaga as informações e no branco você recupera as informações. Então vamos lá. A máscara, ela serve para você selecionar uma determinada área que você quer. No caso, aqui a gente selecionou só os personagens aqui, os personagens dos camelos. E aí tem as outras informações que estão aqui ocultas. Então toda vez que o brush estiver em branco, ele vai recuperar essas informações ocultas. E quando ele estiver em preto, ele vai apagar as informações que a gente não quer. Então, basicamente é isso. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar aqui o brush preto. Então, cor preta aqui em primeiro plano. Aproxima. Clica com o botão direito. A gente vai selecionar aqui Hard Around, que esse brush aqui, ó, já vem instalado com o Photoshop. Você vai clicar na tela. Você vai diminuir o tamanho dele, então você vai apertar para fechar o colchetes. Então fechou aqui, ó. Abriu no caso. Essa tecla aqui é abrir. Então você vai procurar essa tecla aqui no teu teclado e vai apertar ela. Confere se a tua opacidade está aqui em 100%. Diminui a suavidade. E aí vamos lá passando aqui. Aumenta um pouquinho o tamanho do brush. Então essa tecla aqui que vocês estão vendo na tela. E aí a gente vai passando. Diminui o brush. Passando aqui na lateral. Começa pelas laterais, galera, que é bem mais fácil de você limpar as informações. Então, se você limpar a primeira lateral, depois você só vai ter que focar nas informações do meio, o que é bem mais fácil. Sacou? Então fica a dica aí rapidinho pra vocês. A gente vai apagando aqui as informações. Limpando elas. Eu vou dar uma acelerada nessa parte aqui do vídeo,
que é para não ficar muito chato para vocês. E aí vocês vão seguindo esse mesmo processo, igual eu tô fazendo aqui. Vocês vão poder ver no vídeo acelerado como é que eu tô fazendo isso. Então, não perca tempo. Arrocha aí. Galera, o Photoshop não é uma ferramenta difícil. Ele é uma ferramenta assim simples. Às vezes a gente complica achando que ele é complexo demais. Mas é basicamente você saber o que você quer fazer. Você tem que ter um planejamento primeiro. Você tem que ter boas referências. E aí você tem que saber usar algumas ferramentas. Só que o que acontece? O processo que você usa em algumas ferramentas vai ser o mesmo que você fazer para outras imagens, entendeu? Então não vai ser algo muito complexo para você fazer sempre. Só basta você ter criatividade e saber como você vai fazer. A parte mais difícil do Photoshop, na minha opinião, é a parte de luz e sombra. A parte de luz e sombra é o que vai determinar uma imagem realista de uma imagem amadora. Então, quão bom você for em luz e sombra, quanto melhor você for, quanto mais você estudar luz e sombra aqui dentro do Photoshop, mais você vai evoluir, mais vai ficar mais fácil o processo para vocês. Então, se dedique a entender mais de luz e sombra. Eu vou trazer mais tutoriais aqui falando sobre isso. Esse aqui está sendo o meu terceiro tutorial de Photoshop aqui no YouTube. Eu pretendo trazer muito mais coisa para vocês, coisas avançadas, ter um pouco mais de contato. Quando eu tiver mais público, quando vocês forem mais frequentes aqui, eu quero fazer enquetes para ver o que vocês querem assistir. Aí eu vou trazer algumas opções de conteúdo e vocês me mostrem quais vocês querem que saia primeiro. Vocês também vão poder sugerir bastante coisa. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Não esqueça de seguir no Instagram, é muito importante. O Instagram é a rede social onde eu consigo ter um contato mais próximo com vocês. Então eu consigo responder perguntas, eu consigo compartilhar coisas mais rápidas. Por exemplo, eu estou criando uma imagem agora, eu consigo já compartilhar contigo lá no Instagram. O que eu estou fazendo, todo o meu processo, por que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo. Então, é uma rede social de informação mais direta. E aí eu peço então que vocês me sigam lá também, para vocês acompanharem esses tutoriais, acompanharem quando eu for fazer uma live, acompanharem quando eu for ensinar uma técnica lá exclusiva. Uma coisa que eu quero trabalhar aqui bastante é um conteúdo mais exclusivo também. Por exemplo, eu vou fazer uma aula exclusiva e só quem se cadastrou vai poder participar disso. Então, por isso que eu quero que vocês fiquem atentos, que a qualquer hora eu posso fazer um chamado para eu dar uma aula particular para alguns de vocês. Eu posso sortear uma aula particular de Photoshop, onde vocês vão poder tirar dúvidas diretamente comigo, conversando comigo. Então, por favor, me sigam lá no Instagram para a gente ter esse contato mais próximo. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas provavelmente no Instagram, se você estiver vendo ele agora em novembro, ele vai estar um pouco desatualizado, então não se preocupe. No Instagram é Papo de Imagem. Eu mexi com fotografia. Eu mexo ainda com fotografia, né? Produzo muito conteúdo fotográfico. Só que eu dei uma pausa agora para dar uma focada mais no Photoshop. E aí eu tô manipulando e fotografando ao mesmo tempo. Vou trazer tutorial disso aí também, de como você fotografar e manipular suas imagens. Provavelmente vai começar a chover aqui, meu áudio vai ficar um pouco zoado para vocês, então vou tentar falar o mais próximo do microfone, para não ficar ruim, para vocês entenderem. Chuvozinha começou a cair aqui. Cara, se vocês seguirem esse tutorial aqui completo, vocês vão aprender muita técnica, de verdade mesmo. O conteúdo aqui que eu tô entregando pra vocês é sensacional, galera. Quando eu comecei a mexer no Photoshop, não tinha isso aqui em português. Eu tive que me virar, pegar conteúdo dos gringos e aprender tudo que eu sei hoje. E por muito tempo ainda fiz isso. Tipo, o que nós temos hoje de conteúdo de Photoshop em português é muito decadente, ninguém tá te ensinando isso aí que eu tô passando pra vocês. Manipulação de imagem hoje, na prática. Tipo, tem alguns canais aqui no YouTube, mas a galera não tá focada em manipulação em si, sabe? E o meu conteúdo é mais isso, é você manipular tuas fotografias, tu que é fotógrafo, tu saber criar imagens publicitárias, você tá trabalhando com design, com publicidade e afins.
Estamos praticamente finalizando aqui nossa imagem. E eu vou abrir aqui pra gente ver se a de vocês ficou igual a minha. Então, voltando aqui, vocês viram aqui, ó, que eu apaguei tudo quanto era informação que não estava necessária aqui nessa imagem. A gente então apagou aqueles fundos que estavam aqui nos camelos, nos pés dos camelos. E agora a gente vai desenhar alguns detalhes aqui, no caso os pezinhos dos camelos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui a imagem principal, a gente vai aproximar, então vocês dão um zoom, vocês vão apertar o B, que é o brush de novo, vocês vão selecionar aqui a cor preta, criam uma camada aqui em cima, vocês vão clicar aqui, ó, Create New, acabei esquecendo, vocês vão criar uma nova camada, e aí vocês vão pintar na patinha do camelo. Fiz esse desenho aqui, aqui também vocês vão fazer a mesma coisa. Não precisa ser algo muito detalhado, galera. Só para aparecer que são as patas deles mesmo. Então, ó, aqui eu ensino detalhe por detalhe, galera, sem passar o pano pra nada. Não, aqui a gente não esconde nada. Tudo aqui, ó, tudo sendo mostrado. Vocês viram o nível de detalhe da parada, então só disso aí você já percebe o nível que a pessoa quer passar de conteúdo. Como eu disse, não tinha tanto conteúdo de Photoshop assim na hora que eu comecei não, então tive que me virar para aprender isso aqui. Todos esses detalhes que eu tô passando para vocês hoje. E agora a gente vai fazer as cordinhas onde a galera tá segurando os camelos, então vocês vão pegar aqui o mouse, ó, vocês vão meio que desenhar. Tá vendo? E aí, ó, vai desenhando a corda. Esse aqui, ó, você pega aqui, ó, arrasta. Arrasta. Que tá segurando o camelo. Olha aí que massa que tá ficando o resultado. Eu espero que vocês tenham curtido. Isso aqui, algumas técnicas que eu tô passando aqui pra vocês já. A gente pode ver, ó, que já tá ficando iradíssima a nossa imagem. Já é um puta resultado, um puta aprendizado aqui que vocês estão tendo. Então, galera, voltando aqui, a gente finalizou a primeira parte do vídeo. Essa primeira parte é a de recorte. Então a gente recortou o cenário, a gente recortou os camelos. Se você parou aqui de paraquedas, chegou nesse vídeo que não sabe como e parou nessa parte aqui, foi pulando o vídeo, então nesse vídeo que eu estou te ensinando a fazer um tutorial de manipulação de imagem, praticamente uma colagem, recorte, entendeu, de imagens, onde eu vou te ensinar a fazer essa imagem que vai aparecer aqui na tela. Então segue o tutorial para tu chegar nesse resultado final. E o que nós vamos fazer agora é terminar de adicionar o cenário. A gente vai adicionar agora o céu, a lua e fazer as sombras. Então, o próximo passo agora é adicionar o restante do cenário, já que nós finalizamos essa primeira parte. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para poder continuar é organizar nossas imagens. Porque se a gente não organizar, isso aqui vai ficar tudo bagunçado. Isso aqui eu não sei de onde é que saíram essas duas camadas. Então, vou apagar elas. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai clicar aqui, ó, nessa imagem do deserto, você vai apertar Ctrl G para você criar um grupo. E aí, nesse grupo a gente vai chamar ele de fundo deserto. Então, perfeito, fundo deserto. A gente vai selecionar essas duas imagens aqui, que isso aqui é a pintura, né, que a gente fez dos pezinhos e das cordas dos camelos. E aqui são os camelos, a gente vai apertar Ctrl G e vai nomear isso aqui como personagens. Aperta Ctrl Enter, beleza. Na verdade não era Ctrl Enter, galera, perdão, era só Enter. Então a gente fez isso. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar o fundo. Então a gente vai pegar aqui, ó, tem os camelos aqui, a gente pode fechar isso aqui, não salva. Tem aqui o nosso céu que a gente vai utilizar nessa imagem, então a gente vai arrastar ele, aperta V.
para selecionar a ferramenta de movimentação. E aí a gente arrasta para cá. Aperta Ctrl menos, aperta Ctrl T. E aí, ó, deixa ela nessa posição aqui, ó, mais ou menos. Aperta Enter. A gente vai arrastar isso aqui para de trás desse grupo do deserto. Então, ó, você vai selecionar aqui, segura, puxa. Você viu aqui, ó, se a gente colocar aqui, vai para debaixo do personagem. Se a gente colocar aqui nesses 4 quadradinhos que estão em branco, vão para dentro do grupo do deserto. E a gente vai colocar aqui, ó, entre o deserto e essa camada em branco. A gente vai colocar aqui no meio. Então, pronto, foi aqui pro meio. A gente viu aqui que está no fundo já a nossa imagem, então a gente vai deixar ela mais ou menos aqui. Aqui está ótimo. E aí, o que nós vamos fazer agora? O próximo passo vai ser pegar a nossa lua. Vai pegar a lua aqui, vai selecionar, vai arrastar, joga para o deserto, coloca aqui. Então ela vai ficar acima da nossa camada do céu. Você vai apertar Ctrl T, vai selecionar essa borda aqui, segurando o Shift e o Alt, você vai diminuir. Você vai deixar ela mais ou menos nessa posição aqui, aperta Enter. Ela tá, nossa imagem aqui está composta. Nossa composição basicamente é de uma linha reta. Então eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o tipo de composição que a gente está usando. Aqui, ó, nós temos uma reta. E o foco aqui, que está em preto. Então tudo isso aqui vai ficar claro. Tudo isso à nossa volta vai ficar claro. E o nosso foco principal vai estar aqui, ó, em quem está andando nos camelos, que vai ser a parte mais escura do desenho. Então, isso aqui vai estar dando contraste. Fica a dica aí para vocês. Essa aqui é uma técnica de composição. Então, a gente vai apagar aqui. Vamos lá. Voltando aqui. Agora, galera, a gente vai pegar aqui, ó, nos nossos personagens. Na verdade, primeiro, vamos agrupar isso aqui. Então, Ctrl G. Céu. Seleciono a lua. Ctrl G. Lua. Luz não, lua. Beleza. Agora, a gente vai ocultar aqui. Vamos em personagens. Em personagens, galera, a gente vai clicar aqui, ó. Vai criar uma camada. Joga lá para baixo aqui dos nossos personagens. A gente vai selecionar aqui os nossos personagens. Clica aqui na máscara com Ctrl apertando. Você aperta o Ctrl, clica na máscara. Você viu que fez essa seleção aqui. O que a gente vai fazer com essa seleção? Você vai apertar Ctrl e a tecla Delete do seu teclado. E aí vocês vão ter que deixar a cor da frente aqui, ó. Tá aqui, ó. Você vai ter que deixar o branco em frente e o preto atrás. Por quê? Quando o preto estiver atrás, ele vai transformar tudo que a gente selecionou em preto. Quando o preto estiver na frente, ele vai transformar tudo que a gente deixou aqui atrás em branco, sacou? Então, ó, se eu apertar aqui se eu tiver com a imagem selecionada e eu tiver aqui com a minha camada em branco selecionada e apertar Ctrl Delete com o preto na camada da frente, vai ser transformada a imagem em branco. Então, ó, Ctrl D, aperto Ctrl T aqui, ó, selecionando essa camada em branco. Vocês podem ver que tudo ficou em branco, certo? Então não é esse o intuito, a gente quer transformar isso aqui em preto.
Então, para a gente poder fazer isso, você aperta aqui, ó. Você vai apertar o Ctrl, seleciona aqui na máscara. E aí vocês vão jogar aqui, ó, aperta o X, vão jogar o branco para frente, o preto para trás, aperta Ctrl Delete. Aperta Ctrl D, aperta Ctrl T. Perfeito, ó. Viu aí? Deixa eu só fazer uma configuração aqui, galera, rapidinho no meu aplicativo, que mostra as teclas. Vou selecionar aqui outra coisa. Então, voltando aqui. A gente pegou aqui a nossa camada que a gente acabou de criar e a gente vai chamar isso aqui de sombra. Então, você vai selecionar aqui o nomezinho, vai colocar sombra. Aperta Ctrl T. Vocês vão clicar aqui com o botão direito, ó, em cima dessa seleção. Vocês vão clicar em Flip Vertical. Então você vai jogar essa imagem para vertical. Ela vai ficar ao contrário. E aí, vocês clicando aqui em Flip Vertical, a imagem vai ficar dessa forma. Ela vai ficar de cabeça para baixo. A gente vai vir aqui, ó, arrastar. A gente vai meio que criar uma sombra. Como a lua está vindo diretamente para cá, a nossa sombra ela vai ficar meio que assim, ó. Vocês vão apertar o Alt, o Ctrl, quer dizer, vocês vão apertar o Ctrl, clicar aqui nessa lateral, ó, e vocês vão deitar um pouco a sombra, tá vendo? A sombra ela vai ficar um pouco meio deitada. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Deita aqui um pouquinho a imagem. Aperta a tecla esquerda aqui, ó, para baixo. Aperta o Enter. Eu esqueci de copiar isso aqui também. Então só apertar Ctrl J. Vocês vão arrastar para cá. Vão apertar com o botão direito, Flip Vertical. Que é as patinhas dos camelos, ó. Vão colocar aqui, ó. Perfeito. Seleciona essas duas. Clica com o botão direito. Vamos colocar aqui. Merge Layers. A gente vai juntar elas. Virou uma imagem só, tá vendo? E aí, qual que é o passo aí agora? A gente vai selecionar aqui. Ctrl T. Aproxima aqui mais um pouco. Aperta o Enter. E aí vocês vão criar uma máscara aqui, ó, tá vendo? Criou uma máscara. Aperta o Brush, o B. Aumenta aqui o tamanho do pincel. Tá vendo a tecla aqui, ó? Vocês vão aumentar o tamanho do pincel. E aí vocês vão selecionar aqui o preto. Aqui tá branco. Deixa a cor preta na frente, porque a nossa máscara tá em branco. E aí vocês vão passando por cima, tá vendo? Aqui, ó. Vocês voltam aqui, selecionam a imagem, aperta Ctrl T. Segurando o Ctrl, vocês vão puxando aqui, ó. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão diminuir a opacidade. Diminuir a opacidade dessa imagem. Vocês vão vir aqui, ó, em Filter, Blur, Gaussian Blur.
deixa aqui, ó, em 1.9, vocês vão criar esse efeito de sombra. Viu aí que parece que é uma sombra mesmo? Vocês podem até aumentar um pouco a opacidade aqui, ó. Pronto. Se tornou uma sombra, definitivamente. Agora o próximo passo que a gente vai dar é o seguinte, que é a terceira parte. A gente vai transformar esse deserto aqui no mesmo tom da lua e do céu. A gente vai deixar ele azul. A gente vai ter que deixar ele mais azulado. Então a gente vai ocultar aqui os nossos personagens por enquanto. A gente vai vir aqui em deserto. Selecionou aqui. E aí a gente vem aqui em Color Balance. O que é o Color Balance? O Color Balance é o equilíbrio das cores. Ele vai equilibrar entre o amarelo, entre o vermelho, entre o azul, o verde. Basicamente isso que ele faz. Então a gente vai vir aqui, ó, Color Balance. Vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo. Vocês vão criar uma Clipping Mask. O que é uma Clipping Mask? A Clipping Mask, ela é uma funcionalidade que faz o seguinte: tudo quanto é informação que for feita aqui, ó, tudo quanto é alteração que for definida, vai afetar só a imagem do deserto, porque a gente colocou essa setinha para baixo. Agora, se a gente tira essa setinha e mexe em qualquer coisa, altera tudo, entendeu? Aí a gente clica nessa setinha para não ter esse problema, para a gente mexer só no deserto. E então a gente vai vir aqui, ó, nos tons médios. A gente vai puxando aqui. Então, agora vamos nas luzes, que são os highlights. Nas áreas de sombra. Então a gente oculta aqui. Ó, antes da Clip Mask, depois da Clip Mask, você pode ver que a gente já está se aproximando aqui da cor, né, que a gente tem que chegar. Você pode vir aqui também em Hue Saturation. A gente vai clicar aqui, cria Clip Mask novamente. Então, o que a gente vai fazer? Que a gente pode aumentar e diminuir a saturação da imagem. Então a gente vai deixar aqui em -11. A gente vai mexer aqui um pouquinho nas cores, ó. Diminuir mais um pouco a saturação. Bem básica a alteração que a gente vai fazer aqui. E aí, o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, nós vamos agora definir algumas outras configurações, no caso. A gente vai criar um pouco de luz e sombra nessa imagem aqui. Então, a gente seleciona isso aqui tudo. Aperta Ctrl G. Deserto. Cor. E aí a gente vai criar uma nova camada. Para poder criar um grupo, aperta Ctrl G. Coloca. Na verdade. Aí beleza, criamos essa pasta deserto cor. Agora a gente vai vir aqui, ó, em curvas. O que essas curvas vão fazer? A gente vai fazer luz e sombra aqui. Isso aqui serve para você trabalhar os pontos mais claros e os mais escuros, por exemplo. Aqui é mais claro e aqui é mais escuro, tá vendo? Então a gente vai fazer aqui, ó. Vocês vão deixar a curva mais ou menos assim. Vocês vão apertar uma Clip Mask para afetar só o deserto. Essa aqui vai ser a sombra.
sombra. E a gente vai criar outra curva, puxando um pouquinho para cima, para ser a curva de luz. Então, cria Clip Mask, luz. Agora a gente vem com um pincel. Como a nossa camada aqui está em branco, a gente vai ter que usar um pincel preto. Então a gente fez aqui as nossas curvas. O que a gente vai fazer? Vamos inverter a cor dessa curva. Como é que a gente vai fazer isso? Tá vendo que está aplicado, né? A luz e a sombra. Para a gente poder deixar isso oculto e selecionar só as áreas que a gente quer claras e escuras, o que a gente vai fazer? A gente vai ocultar o efeito. Você vai apertar o Ctrl I. Vocês vão inverter, tá vendo aqui, ó? Mudou a cor. Tava branco, assim. Você apertou Ctrl I. Ficou escuro, ficou do jeito que estava antes. A gente vai fazer a mesma coisa com a sombra. Tá vendo que está mostrando aqui essas sombras? A gente vai apertar Ctrl I, as sombras sumiram, estão vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Vocês vão apertar X no seu teclado, vai botar a cor branca aqui na frente, então isso aqui tem que estar em branco, e aqui tem que estar preto atrás, para a gente poder trabalhar só as áreas que a gente quer escurecer e clarear. Então, ó, como aqui está em preto, aqui está branco, eu vou apertar o meu pincel, tá vendo? Vai escurecer. Só que, para não ficar tosco, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em opacidade e diminui ela para 11%. Com 11% de opacidade, a gente vai conseguir trabalhar nossas curvas perfeitamente. Então, ó, vamos trabalhar tudo que está em sombra. Por exemplo, a gente vai chegar aqui, ó, diminuir o tamanho do pincel. Tá vendo? Tá escurecendo? Então, ó, tô passando. E eu tô escurecendo essa área aqui, ó. Porque o meu efeito, ele tá oculto. Tá vendo que tá aparecendo aqui branco? Porque eu tô desocultando ele. Eu ocultei o efeito para eu poder aplicar ele só nas regiões que eu quero. Isso é uma liberdade absurda que o Photoshop te dá. Então, ó, eu quero só que aqui fique escuro. Eu vou escurecer só aqui, ó. Tá vendo? Tá escurecendo? Então, ó, eu vou desaplicar e aplicar o efeito para vocês verem a diferença. Viu lá, ó? Aqui e aqui, ó. Então, ó, a gente vai aplicando aqui nessas partes que a gente quer escurecer o nosso efeitinho. Galera, a ferramenta Photoshop, ela é sensacional. Ela te dá uma liberdade de você fazer muita coisa nas suas imagens. Ó. E aí a gente vai criando esse efeito de sombra. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero que a nossa manipulação fique do nível realista, um nível crível, que quem olhe não fale assim, ah, velho, isso aqui ficou paia, isso aqui ficou amador. Não, velho, eu não quero ensinar um tutorial amador para vocês. Eu quero ensinar algo profissional, algo que vocês vão usar para a vida realmente. E aí, a gente vai escurecendo aqui. Essas regiões vocês podem seguir como eu estou fazendo. Se vocês quiserem começar por outra ordem também, fique à vontade. Deixa eu escurecendo aqui, ó, essas outras áreas. Por quê? A lua, ela está aqui e o céu também, eles estão iluminando. Então, a única parte que vai ficar clara vão ser essas bordas aqui, ó. Só as bordas que vão estar em branco. São as únicas áreas que vão estar claras. Então, você vai escurecer tudo que estiver em preto. Tudo que estiver mais escuro. Pra gente fazer esse contraste. Pra ficar uma imagem foda também. Vocês vão ver que o resultado final vai ficar muito sensacional. Vou acelerar essa parte aqui para não encher muito o saco. E aí vocês vão acompanhando aí na parte rápida como é que foi que eu fiz. Beleza? Então é isso, galera.
Então, voltando aqui, ó, vocês podem ver que eu apliquei a cor nas partes mais escuras. Então, ó, olha a diferença. Opa, olha a diferença de luz e sombra. Agora a gente vai trabalhar a luz. Onde é que a gente quer clarear? Então a gente vai dar destaque aqui, ó, para essas bordas. Pode aumentar aqui para 23, mais ou menos, o pincel. E a gente vai clareando algumas regiões aqui, ó, criando esse efeitozinho de luz. Isso aqui a galera costuma chamar de Dodge and Burn, esse efeito que eu estou fazendo aqui para vocês, que é o efeito de clareamento e escurecimento de imagem. É um efeito bem comum utilizado em fotografia. Os fotógrafos utilizam para poder ressaltar algumas partes da pele da modelo, principalmente fotografia de moda. Isso vai ressaltar a maquiagem, isso vai ressaltar a roupa. Então, é utilizado para diversas coisas isso aqui, esse efeito que eu estou ensinando para vocês. Basicamente eu estou fazendo ele de uma forma mais simples, sem muito aprofundamento, para esse tutorial aqui. Espero que vocês estejam curtindo essas técnicas aqui que eu estou entregando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem aqui no YouTube mesmo, no Instagram, onde vocês preferirem, que eu vou estar respondendo vocês. Eu vou aumentar minha frequência no Instagram e vou começar a abrir umas perguntinhas para vocês fazerem questionamentos sobre o Photoshop, pedirem dicas e tal. E também vocês podem me trazer ideias de vídeo que vocês querem que eu faça. E eu posso trazer um conteúdo mais específico para vocês. Sacou? Então, ó, nosso efeitinho de luz ficou maroto, muito bom, gostei do resultado. E agora o que a gente vai fazer? O próximo passo dessa imagem aqui vai ser adicionar as barrinhas de cinema, como se fosse gravado. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui, ó, criar uma nova camada. Eu vou fazer uma seleção. Então, cliquei aqui na ferramenta de seleção. Selecionei. Vou apertar Ctrl Delete. Então lembra aqui, ó, a cor branca tem que estar na frente, o preto atrás. Ctrl Delete. Ctrl D. Vou refazer aqui para vocês pegarem de verdade. Selecionei. Tá a seleção feita. O branco aqui ó, tá na frente, o preto tá atrás. Você segura o Ctrl e o Delete. E aí vai ficar em preto. Se tiver o contrário, se o preto estiver na frente e o branco atrás, vai ficar em branco a barrinha. Então é só vocês inverterem a cor, apertar o X, que aí vai mudar. Vocês vão pegar aqui, ó, segura o Alt e puxa, segurando o Shift. Perfeito. A gente criou as barrinhas, as nossas cinemas scopes. O que a gente vai fazer? Vai agrupar elas, segura o G, scopes. E aí, vamos aqui na nossa lua, vamos trabalhar a cor dela agora. Primeiro a gente cria aqui uma camada de brilho. Cria uma Clip Mask para afetar só ela.
Aumenta o contraste, ó. Aperto Enter. Agora a gente vai vir aqui em Color Balance, criar um Clip Mask. Aqui, ó, vocês vão jogar ela mais para amarelo, que é para ela ficar no mesmo tom aqui, ó, da nossa imagem, para parecer que realmente estão no mesmo tom, estão na mesma temperatura. Os highlights dela a gente vai deixar aqui, ó, mais avermelhados, puxa mais para amarelo. Aqui a gente pode diminuir um pouquinho o amarelo, ao invés de roxo a gente deixa mais verde. As sombras mais roxo, um pouco de amarelo e aqui um pouquinho de vermelho. Perfeito. Vocês podem ver que já está sensacional essa imagem aqui. Agora nós vamos mexer no nosso céu. A gente vai abrir aqui, ó, o grupo do céu. A gente vai em brilho e contraste. Cria Clip Mask para afetar só o céu. A gente pode aumentar um pouco o brilho dele, para 24. Aumenta o contraste para as bordas ficarem mais escuras. Tá vendo, ó, que deu essa sensação de que a lua tá claro no fundo? A gente vai aumentar isso aqui daqui a pouquinho. A gente vai vir aqui, ó, no Color Balance também. Os tons médios. Aumenta um pouquinho aqui para amarelo para ficar mais claro. Aqui, ó, mais 28. Agora nos highlights. Menos 2. Menos 21. Mais 16. Perfeito. Vocês curtiram o resultado e eu também curti. Agora a gente vem aqui na lua. Vocês vão criar uma camada em branco. Joga para de trás. Arrasta ela aqui para trás da lua. E a gente vai apertar o B. Vou aumentar o tamanho do brush. Então, ó. Selecionar da cor branca. A gente vai deixar o pincel mais ou menos aqui, ó. Opa. Fiz besteira. Meu computador deu uma travadinha. Então a gente vai criar aqui uma camada em branco. Arrasta ela para debaixo da lua. E aí a gente vai diminuir a opacidade aqui do nosso brush. Bota ela em 10%. E aí, ó. Só clicar. Tá vendo que criou esse efeito de luz? Então, no screen. Para dar esse efeitozinho de camada. Aqui de novo, fazer a mesma coisa para dar esse degradê. Pronto.
Eu curti pra caralho esse resultado. Agora a gente vai finalizar essa imagem, vou ensinar vocês a finalizarem. O que a gente vai fazer? Oculta essas scopes aqui por enquanto. A gente vai clicar aqui, ó, no fundo deserto. Cria uma nova camada que vai criar acima dele. Então a gente vai criar uma camada em cima dessas imagens inteiras de todos esses grupos. E aí, você vai apertar Ctrl, o Alt, Shift e o E. Tá vendo aqui? O que isso vai fazer? Isso vai criar, vai mesclar todas as imagens. Você apertando Ctrl, Alt, Shift e E, você vai mesclar todas as imagens, transformando elas em uma só. Então, isso aí serve para finalizar a imagem. Você vai selecionar todas e vai transformar em uma, apertando Ctrl, Alt, Shift e E. Você precisa criar a camada em branco, igual eu fiz. E aí você vai apertar Ctrl, Alt, Shift e E, você vai transformar tudo em uma. Você vai vir aqui em Filter, Camera Raw. Esse aqui é o Lightroom dentro do Photoshop, praticamente. E aí é que a gente vai finalizar a imagem. A gente vai trabalhar ela um pouquinho. Então você vai pegar aqui, ó, claridade. Você vai aumentar um pouco. Você pode aqui diminuir, aumentar os níveis de branco. No caso aqui eu vou aumentar um pouco. Deixar em 26. Os meus highlights eu vou diminuir para menos 18. Contraste. Menos 18 também. Aqui a temperatura. Vou deixar um pouco mais azulado. Menos 13. Aumenta um pouco do roxo também. Deixa aqui menos 7. E a gente vai vir aqui agora, ó, em calibração da câmera. Só peguei aqui, ó, o amarelo primário. Você vai jogar ele pra cá, ó, pro 44. E aqui, ó, mais um. Você pode deixar aqui em 50 para dar esse contraste. Ou se você quiser, você pode deixar aqui em 39, que você vai tirar todos os tons roxos. Vamos ver aqui na sombra. Deixa a sombra aqui no 79. Tá ok. Ó, o antes e o depois. E aí a gente aplica aqui a Cinema Scopes. Nossa imagem aqui está praticamente finalizada. Vocês podem ver aqui que ficou sensacional. Vou apertar até aqui o Alt, ó. O Tab, quer dizer, para vocês poderem ver de pertinho. Vocês podem ver aí, ó, que ficou bem detalhado. Ficou fino o nosso trabalho. Se de vocês ficaram assim, então vocês acompanharam o tutorial. Se não ficou, vocês assistem o tutorial de novo, vê onde é que vocês erraram. Ou se vocês quiserem mudar mesmo, podem fazer do jeito de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou finalizar ele agora. E tamo junto, galera. Bom, galera, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Então eu peço que você curta, que você compartilhe, que você repasse para a galera que você acha que vai curtir esse conteúdo. Nesse vídeo, se você chegou aqui no final e não assistiu o vídeo inteiro, eu falo sobre a história da colagem e também te ensino a fazer uma colagem foda. Eu peço que você me siga no Instagram, que é onde eu consigo ter um contato mais próximo com você, que também eu posso te dar notícias, tu pode fazer perguntas para mim, é onde eu posso ter um contato mais direto contigo. Então não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.